Você não precisa lutar contra o que vê. Precisa apenas entender que o que vê já está atrasado. Enquanto a maioria tenta consertar o reflexo, o Criador muda o espelho. O mundo é lento, mas obedece a quem não reage. E quando você descobre isso, percebe que o verdadeiro poder nunca grita. Ele apenas decide. Este vídeo é um lembrete de que a calma é a forma mais elevada de domínio. Se você sente que já tentou de tudo e ainda se vê preso aos mesmos ciclos, talvez o problema não seja o que você faz, mas o estado de onde faz. Neville Goddard ensinava que o visível é apenas um eco, e o eco não tem autoridade sobre o som que o criou. Hoje, você vai aprender a ignorar o eco e se tornar a voz que comanda. Aqui, você não vai ouvir promessas nem frases prontas. Vai ouvir o que poucos têm coragem de dizer. A realidade não decide nada. Você decide o que ela reflete. O segredo não é lutar, é permanecer. Porque quem permanece, governa. E quem governa em silêncio, manifesta sem esforço. Então já aproveita. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa lembrar do próprio poder e inscreva-se no canal. Aqui, a gente não fala de sorte, fala de consciência. A cada vídeo, você vai se lembrar de que não é parte do jogo. É quem escreve as regras. Respire. O que você chama de obstáculo é apenas o atraso do que já é seu. E quando você entender isso, o mundo inteiro vai começar a se mover na sua direção. O eco chega atrasado. Tudo o que você está vivendo agora é o resultado de um estado que já passou. A realidade nunca chega no mesmo tempo em que você cria. Ela é um eco, uma imagem atrasada da consciência. Quando você reage ao que vê, está apenas reafirmando o estado antigo que produziu isso. Nada do que é visível tem poder criador. Ele só reflete o que foi sustentado em silêncio dentro de você. É por isso que Neville dizia que lutar contra as circunstâncias é o mesmo que brigar com o próprio reflexo no espelho. O verdadeiro poder começa quando você decide parar de reagir e passa a comandar. Na consciência como verdadeiro, já começou a se manifestar, mesmo que ainda não tenha chegado à superfície. O atraso é apenas a distância entre o ser e o ver. Toda vez que você tenta acelerar o processo medindo resultados, enfraquece o estado assumido. É como tirar a semente da terra todos os dias para verificar se está crescendo. A confiança é o solo fértil onde a criação acontece. Enquanto a dúvida pede provas, a certeza descansa. A fé que Neville ensinava não é emocional, é racional no mais alto sentido. É o reconhecimento de que o invisível é mais real do que o que os olhos veem. Quando essa consciência se torna natural, o mundo físico passa a responder com precisão. O segredo, então, não é lutar contra o que aparece, mas permanecer firme no estado escolhido. Mesmo que a realidade atual grite o contrário, ela não é sentença, é apenas memória. O reflexo do velho estado ainda tenta se afirmar, mas não resiste à constância de uma mente disciplinada. Aquele que permanece tranquilo, enquanto tudo parece o oposto, já está moldando o novo reflexo. Essa serenidade é o sinal de que o comando foi assumido. O mundo externo é apenas um espelho com delay, e ele sempre obedece ao original. Você não precisa se convencer de que vai acontecer. Precisa apenas aceitar que já é. O tempo não é inimigo, é aliado, e trabalha a favor de quem sustenta um estado sem vacilar. Enquanto os outros esperam ver para crer, o Criador consciente sabe que crer é o mesmo que ver antes do tempo. O eco do passado ainda se repete, mas já perdeu força, porque o novo estado foi firmado. E é nesse silêncio da certeza que nasce a autoridade invisível. O tema do próximo capítulo. A autoridade invisível. A autoridade invisível é o domínio silencioso que nasce quando você entende quem realmente é. O mundo visível parece gritar mais alto, mas ele só obedece à voz interior. Tudo começa quando você para de pedir e começa a decidir. Essa decisão não é teimosa nem ansiosa. Ela é serena e definitiva. A consciência não força, ela direciona. E essa direção, sustentada com calma, é o que os fatos acabam obedecendo. A maioria tenta mudar o mundo corrigindo sintomas,
mas o Criador muda a causa. Ele não tenta convencer os outros, nem busca sinais. Ele simplesmente sustenta uma convicção interna. Esse tipo de autoridade não se impõe pelo medo, mas pela certeza. É o mesmo princípio que Neville usou ao sair do exército. Ele não implorou, apenas dormiu todas as noites na sensação de estar livre. O resultado foi inevitável, porque o mundo não tem escolha diante de um estado firmado. Quando você entende isso, percebe que a verdadeira liderança é interna. Nada fora de você tem o poder de decidir quem você é. O erro é olhar para o externo em busca de confirmação, quando o externo só existe para confirmar o que já foi decidido. Essa inversão de comando é o ponto de virada da consciência humana. Ao retomar a autoridade, você para de ser refém das circunstâncias e passa a moldar o ambiente de dentro para fora. A autoridade invisível não é arrogante nem passiva. Ela é estável, silenciosa e imperturbável. Você não precisa provar nada, apenas se lembrar de que o comando é seu. Essa lembrança é o que sustenta o novo estado até que ele se torne fato. A mente condicionada tentará argumentar, apontar prazos, exigir garantias, mas cada vez que você se recusa a reagir, reafirma sua posição como criador. É a firmeza serena que educa a matéria. Ser autoridade da própria consciência é compreender que o mundo é consequência, não causa. As reações externas são apenas ecos daquilo que você sustenta internamente. Quando você muda a postura e decide habitar o fim, tudo ao redor começa a reorganizar-se para refletir essa decisão. O poder não está em controlar, mas em permitir que o reflexo siga o comando original. A vida é muito mais obediente do que parece, mas só a quem já se lembra do que é. Quando essa compreensão se torna viva, nasce um novo tipo de comportamento, o da identidade criadora. Não é mais sobre forçar resultados, mas sobre sustentar um estado com tranquilidade. Você não tenta fazer acontecer, você ocupa o que já é. E quando o ser se alinha, o fazer se torna natural. É aqui que o comando se transforma em estilo de vida e a identidade passa a conduzir o espelho, tema do próximo capítulo. O jogo silencioso da identidade. Tudo o que você manifesta nasce da identidade que sustenta em silêncio. O mundo exterior é apenas um cenário que responde ao quem que você decidiu ser. Mudar a realidade, portanto, não é mudar as coisas, é mudar o personagem que as experimenta. A vida não reage ao que você quer, mas ao que você aceita como verdadeiro sobre si mesmo. Quando você altera essa definição interna, o roteiro do dia muda sem esforço. A identidade é a engrenagem invisível que move cada detalhe da experiência. Por isso, tentar mudar sem mudar de identidade é repetir algo que contradiz o seu conceito de si mesmo. O homem que se sente próspero não precisa lutar por dinheiro, assim como o homem que se sente amado não precisa correr atrás de afeto. Padrão de consistência. Elas esperam que você prove, pela repetição, que o novo estado é estável. Por isso, os primeiros sinais podem parecer o oposto do que você deseja. É apenas o eco da que você passou a ter pela própria consciência. A criação deixa de ser um desejo e se torna um reflexo inevitável do seu estado. A partir desse entendimento, surge um novo ritmo de existência. Você não reage ao tempo, apenas o usa como instrumento. As horas, os dias e as circunstâncias passam a trabalhar para o estado que você sustenta. Essa harmonia entre paciência e propósito cria o campo ideal para a manifestação. E é desse equilíbrio entre calma e direção que nasce o próximo passo. Aprender a usar o tempo como aliado. O dia sustenta, a noite imprime. O dia sustenta, a noite imprime. O processo de criação tem dois movimentos fundamentais: sustentar e imprimir. Durante o dia, você sustenta o estado. À noite, o imprime profundamente no subconsciente. Essa alternância é o motor da manifestação. Tudo o que é vivido em silêncio durante o sono se projeta no dia seguinte como evento, decisão ou coincidência. Por isso,
Neville chamava o sono de o portão do céu. É ali que a consciência planta as sementes do que chamamos realidade. Ao acordar, comece o dia reafirmando mentalmente quem você é. Essa é a ancoragem matinal. Não pedidos, a vida se torna um fluxo natural entre intenção e repouso. Você faz o que deve, mas sem esforço. Acredita, mas sem ansiedade. A criação deixa de ser um ato tenso e passa a ser um estilo de viver. E é nesse ritmo de confiança, é apenas o que pode ser medido, tocado ou contado. Mas a consciência trabalha na direção oposta. Ela cria primeiro e mostra depois. É por isso que quem se guia pelos sentidos vive em reação constante. Cada estímulo externo o faz duvidar do estado interno, e assim o ciclo se repete. A disciplina é aprender a ver sem os olhos. Quando o corpo sente dor, a mente acredita na doença. Quando o saldo bancário mostra a escassez, acredita na falta. Mas toda a evidência física é apenas um reflexo do que foi aceito antes. O que existe de verdade é o estado que você ocupa agora. Neville dizia que o corpo é o espelho da mente, e a mente é o espelho da consciência. Mudar o estado é mudar a raiz de todos os sintomas. O erro é tentar curar o espelho sem tocar a imagem original. Treinar a percepção é parte essencial do processo. Isso significa aprender a sentir o que é verdadeiro, mesmo quando os sentidos negam. Não é ignorar a dor ou a conta, é recusar o julgamento que elas tentam impor. O criador consciente observa o sintoma, mas não o alimenta com medo. Ele sustenta a sensação de normalidade e deixa que o novo estado se torne. A disciplina do alquimista começa onde termina a pressa do homem comum. Enquanto os outros buscam fórmulas, ele busca constância. Ele não mede o tempo, mede o tom. Seu laboratório é o silêncio e sua ferramenta é a atenção. Cada reação que ele evita é um metal impuro que se torna ouro. Cada dúvida transmutada em fé é uma nova criação sendo forjada. A disciplina, para ele, não é esforço. É reverência ao estado que já decidiu habitar. Os erros que o afastam da transmutação são sutis. O primeiro é vigiar o resultado, como se o reflexo fosse o juiz. O segundo, agir por medo, tentando forçar o fluxo da consciência. O terceiro, mudar de desejo ao primeiro sinal de contradição. O alquimista silencioso reconhece essas armadilhas e responde com serenidade. Ele não tenta controlar o reflexo, apenas mantém o fogo do estado aceso. A chama interna precisa ser constante, não intensa. A alquimia da consciência acontece na repetição calma, não na euforia. Enquanto o homem comum busca sinais, o alquimista cria causas. Ele fala pouco, observa muito e escolhe palavras que sustentam o estado da certeza. Cada pensamento é uma substância que ele coloca no cadinho da mente. E ali, sob o calor da atenção, as ideias se transformam em forma. É um trabalho invisível, mas de resultados inevitáveis. A criação é o ouro da consciência. Ser um alquimista silencioso é viver entre dois mundos, o do visível, que reage, e o do invisível, que cria. É entender que tudo o que se dissolve diante dele é o que já perdeu sentido. Ele não luta contra o tempo, porque sabe que o tempo é o fogo que solidifica o novo estado. A paciência é sua principal ferramenta e a coerência, sua maior proteção. Ele sabe que cada instante de calma é um passo a mais na obra final. Quando essa disciplina se torna natural, o alquimista já não precisa de rituais. Sua simples presença altera o ambiente, porque o estado que ele sustenta é mais real do que o que os olhos veem. Ele não busca reconhecimento, porque já se tornou o resultado que antes desejava. Sua vida é o laboratório onde o invisível vira matéria. E é nessa serenidade inquebrável que surge o estágio final da jornada, a calma que move o mundo. A calma que move o mundo. Quando o estado se torna normalidade, o mundo não tem escolha a não ser obedecer. A calma é a prova final da consciência desperta. Ela não é passividade, é domínio. O homem que chega a esse ponto já não pede, nem vigia, ele sabe.
Tudo o que o cerca é apenas resposta ao que ele decidiu ser. O tempo deixa de ser obstáculo e se transforma em mensageiro. É a tranquilidade do Criador que ensina o espelho a ceder. A calma que move o mundo nasce da certeza de que nada está faltando. Não há mais pressa, porque não há mais distância entre o desejo e o ser. O que antes era busca se torna lembrança. O Criador maduro já vive o fim, e o fim o reconhece. O reflexo apenas cumpre o protocolo de aparecer, e quando aparece, ele o recebe sem euforia, porque já era dele. O milagre vira rotina, e a rotina vira milagre. Nesse estado, as decisões fluem com clareza. Você age porque é, não para se tornar. A coerência substitui a dúvida, e o silêncio substitui a ansiedade. O mundo o percebe diferente, não porque você tenta demonstrar, mas porque o tom interno mudou. A presença fala antes das palavras. Tudo o que é necessário chega, não como surpresa, mas como consequência. A criação virou identidade. Ignorar a realidade nunca foi fuga, sempre foi liderança. É recusar a autoridade do eco e devolver o trono à consciência. O homem que vive assim não negocia com prazos nem se curva aos atrasos. Ele apenas sustenta o estado da certeza. Eu já sou. E o mundo, obediente como sempre foi, apenas se reorganiza para confirmar o decreto. Nada resiste a uma identidade que não vacila. A vida, então, se torna simples. Não há mais técnicas, apenas estados. Não há mais promessas, apenas escolhas. O Criador consciente descansa no saber de que tudo está sendo impresso exatamente como deve. Ele não tenta convencer o mundo. Ele o instrui com o próprio exemplo. Essa é a calma que move o mundo, a serenidade de quem governa de dentro. A criação virou um gesto, e o gesto virou lei. Escreva nos comentários: eu permaneço no fim. E lembre-se sempre das palavras de Neville Goddard. Você já é aquilo que deseja ser, e sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual ainda não o vê. Essa é a consciência que transforma tudo.